Olá, meus irmãos. Eu vou iniciar os milagres de Frei Damião, mas antes eu quero louvar uma música para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu amo Frei Damião e adoro Jesus Cristo, eu adoro a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E louvo e exalto a Ele, porque nos deu um santo tão poderoso aqui no Nordeste para interceder por nós. Ele deu todos os dons que um santo precisa. Ele deu a Frei Damião. Então eu agradeço a Deus por isso. Então vou louvar a Deus, porque Ele é digno de todos os louvores. E após a música que eu vou cantar, eu vou dar continuidade aos milagres de Frei Damião. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que nos acontece. Deus é grande, supremo Rei. Nenhum problema, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que nos acontece. Deus é grande, supremo Rei. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Olá, meus irmãos. Eu estou desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Então eu estou aqui para relatar alguns milagres que
Frei Damião realizou enquanto estava vivo aqui na Terra. Como nós sabemos, ele continua vivo no céu, intercedendo por nós e principalmente pelas pessoas que pedem a sua intercessão. Os mesmos milagres que ele realizou na Terra, ele continua realizando hoje, em nome de Jesus. Deus jamais irá deixar de ouvir a intercessão de Frei Damião, um santo que gastou, que exauriu suas últimas forças, seu último fôlego para salvar almas para Deus. Eu vi uma repórter perguntando a ele por que ele não parava de pregar a palavra de Deus, porque ele estava praticamente sem poder respirar. E ele disse que precisava salvar almas para Deus. Então, como é que Deus não vai ouvir o pedido dele? É lógico que vai. Então, certa vez eu fui me confessar com o Frei Damião e eu disse a ele que eu pregava a palavra de Deus. E ele disse que estava bem, mas eu começasse a pregar também na minha casa. Então ele colocou a mão em cima da minha cabeça e ficou vários minutos com a mão sobre minha cabeça. E eu estava assim com a mão no braço da cadeira que ele estava sentado e ele pôs a mão, tirou a mão da minha cabeça e pôs sobre a minha mão. E ali ele repousou no Espírito. A gente pensava que ele estava dormindo, mas ele estava falando com Deus. Ele estava comunicando-se com Deus. Ele ali estava me ungindo para eu pregar. Então ele demorou tanto, assim, demorou bastante para voltar, que eu peguei a mãozinha dele, tirei de cima da minha e coloquei na cadeira e saí. Me arrependo muito de ter feito isso, porque talvez ele iria me falar algo quando ele voltasse do êxtase. Então eu tenho outro milagre. Eu tenho uma irmã que ela era casada com um crente, um protestante, né? Ela era casada no civil. E praticamente todos os dias esse protestante blasfemava contra Frei Damião. E certo dia, minha irmã foi se confessar com Frei Damião. Quando se ajoelhou aos pés dele, ele mandou ela sair dos pés dele, porque ela estava amancebada. Ela não falou nada, mas só que ele sabia. Então, sabia que ela era amancebada com esse protestante que blasfemava todos os dias contra ele. Então, ele disse para ela largar primeiro o protestante para poder confessar-se com ele. Passaram-se algum tempo e ela voltou para confessar-se com o Frei Damião. Mas como ele vivia no Espírito, via o que estava oculto, jamais alguém poderia esconder nada dele. Então, talvez ela pensou, talvez pensando ela que ele não iria reconhecê-la, mas como Deus atua através dos seus santos, à noite para os santos que vivem conectados com Deus, a noite é transparente como o dia e a escuridão como a luz.
Lembro-me da passagem quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele disse: ocultarei isso a Abraão? Então falou a Abraão o que ele iria fazer. Então Deus não ocultaria nada a Frei Damião. Então, gente, quando ela se ajoelhou, ele mandou tirarem ela dos pés dele, alegando que ela não tinha largado o protestante. Porque ele sabia, né? Ela apenas se ajoelhou e ele imediatamente mandou tirarem ela de perto dele. Ele então começou a chorar e bater com a mão na testa e dizia: meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia. Então, por causa disso, minha irmã desquitou dele e ele se casou com outra mulher. Então, certa vez ele foi trabalhar numa casa, estava com um filho. Então, o filho dele disse para ele que iria sair assim em frente à casa onde eles estavam trabalhando. Iria ficar uns 5 minutos fora. Então ele permitiu. E quando o filho voltou, a laje tinha caído nas costas desse protestante. Então, gente, eu quero dizer que a penúltima missão de Frei Damião, ele realizou aqui, na minha cidade. E quando ele foi embora, ele saiu da casa de minha tia, foi para a casa do padre, foi se despedir dele, né? Então, quando ele chegou perto da casa do padre, tinha um portão grande de ferro, fechado, com cadeado. Então, quando Frei Damião chegou perto do portão para entrar na casa do padre, o portão deu um estrondo tão grande no mundo e caiu por terra. E ali todo mundo percebeu que era o diabo que estava ali. E na presença de Frei Damião, ungido pelo Espírito Santo, ele não resistiu à unção do santo e caiu por terra, derrubou o portão por terra e se retirou. Em nome de Jesus, ele bateu em retirada. Então, Frei Damião chegou na porta do padre e o padre não deixou o povo entrar porque todos queriam tocar em Frei Damião, porque diziam que quando tocavam nele, ficavam curados. Nas missões, Frei Damião permitia que o povo tocasse nele. Agora, quando era uma pessoa amancebada ou prostituta, ele tirava as mãos deles de cima dele. Ele dava um tapa na mão do povo, essas pessoas assim, porque ele conhecia quem estava tocando nele. Um dia uma prostituta foi dar dinheiro a ele e ele disse que não queria dinheiro de prostituição. E é lógico que ele sabia quem estava dando dinheiro a ele. Então, gente, dando continuidade, quando ele estava na casa do padre, me deu uma crise de choro, de desespero, sem consolo. Eu cismei porque eu nunca havia acontecido de eu chorar quando eu estava perto de Frei Damião. Eu até ignorava as mulheres que choravam. Eu pensava, como é que essas mulheres choram com Frei Damião aqui? Então, na hora que eu estava chorando, lembrei-me da passagem da Bíblia, onde perguntaram a Jesus: os discípulos de João jejuam e os teus não jejuam.
E Jesus respondeu: pode os convidados do noivo jejuarem enquanto estão com o noivo? Mas um dia tirarão o noivo, e eles jejuarão. E pensei, eu nunca chorei antes, porque Frei Damião estava conosco, mas acho que ele vai para o Pai. Então, era um choro sem consolo. Eu me ajoelhava aos pés de Frei Damião, ele estava sentado no sofá e eu me ajoelhei 3 vezes consecutivas, com desespero, chorando, e as lágrimas caíam, assim, gotejando. Aí ele colocava a mão na minha cabeça e eu levantava. Depois o desespero vinha e eu me ajoelhava novamente. Ele colocava a mão novamente na minha cabeça e eu levantava. Depois eu me ajoelhava novamente e ele colocava a mão na minha cabeça para me dar um consolo. Mas infelizmente eu não tive consolo. E quando cheguei em casa, mas antes de eu ir para casa, Frei Damião, ele saiu, entrou na caminhonete para ir embora. Então eu pensei várias vezes de perguntar a ele por que aquele desespero em mim, por que eu estava chorando. Porque na minha percepção, na minha opinião, eu achava que eu nunca mais iria ver Frei Damião. Ou eu ia morrer ou ele, mas é lógico que ele não iria dizer se era eu ou ele que iria partir para o Pai. Então eu não perguntei e vim para casa, passei o dia todo chorando. E o meu esposo até me disse, você não vai parar de chorar mais não? Mas eu não tinha consolo. Passei o dia todo chorando até a noite. E então no outro dia foi que eu me consolei. Aí Frei Damião partiu e foi fazer a última missão. Então, após alguns dias eu sonhei com ele, o Frei Damião, em uma estrada, e ele me disse que ia haver um grande desadouro. Eu fiquei me perguntando o que seria. Passaram-se então alguns dias, eu sonhei novamente com o Frei Damião. Ele chegava perto de mim, ficava assim ao meu lado direito e jogava a batina nas minhas pernas. E quando eu vi a batina nas minhas pernas, eu disse, nossa, isso é uma mortalha. Depois eu vi que não era. Eu disse, não, é a batina de Frei Damião. Aí passaram-se alguns dias e Frei Damião se internou e morreu. Então, o grande desadouro que ele disse que ia haver, um grande desadouro, foi a morte dele. E a batina, quando eu falei que era mortalha, aquilo ali era uma previsão que ele ia morrer. E certamente a batina que ele colocou nas minhas pernas era para dar continuidade à pregação. É lógico que eu não sou digna nem de pisar onde ele pisou. Mas eu, como serva, como uma pequena serva de Deus, ele quis dizer que eu teria que dar continuidade à pregação. Então, eu continuei pregando. Eu comecei a pregar desde jovem. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a pregar. Então, eu quero dizer que aqui onde eu moro, eu já preguei a palavra de Deus na cidade toda. Se houver uma casa que eu ainda não fui, foi porque a família chegou recentemente.
eu pregava assim todos os dias numa casa, de manhã, à noite, e às vezes no mesmo dia eu tinha que ir para os colégios pregar. Eu pregava na igreja, nas igrejas móveis e outros lugares também. E na cidade eu pregava, eu ia de casa em casa a pés. Eu tenho carro, tenho moto, mas nunca peguei o carro para ir. Eu sempre ia fazer minhas pregações e orações a pé. Então, para falar a verdade, eu nunca tive nenhum problema de enfermidade, nenhuma doença. Graças a Deus, eu louvo e exalto o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e Ele me deu a fortaleza para pregar a palavra de Deus e nunca ter nenhuma enfermidade. Mas chegou um dia que de tanto eu pregar a palavra de Deus, eu fiquei com dores nos pés e fui para o médico. Então o médico mandou eu fazer uns exames, porque as dores nos meus pés eram insuportáveis, de tanto eu pregar todos os dias a pé, como eu já falei anteriormente. Então, antes de eu fazer os exames, eu sonhei com o Frei Damião nas nuvens. Ele estava nas nuvens e eu estava com ele também. Ele estava deitado e eu estava deitada perto dele também, nas nuvens. Então, eu fui e pedi a ele para tirar as dores dos meus pés. Aí ele disse: então se confesse contra os seus pecados. Daí eu comecei a contar os pecados, mas eu contei um único pecado a ele. Eu disse a ele: olha, Frei Damião, eu falo das almas. Aí ele disse: meu Deus, ele bateu na testa 3 vezes em seguida e disse: meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia. Diz: por que você faz isso? Por que você fala das almas? Então, gente, eu quero dizer que às vezes eu falava das almas, porque aqui na terra, o povo, quando uma pessoa ruim, pervertida, morre, depois da morte eles dizem: nossa, aquela pessoa era tão boa e morreu. E eu dizia: o quê? Aquela pessoa boa, que praticava todo tipo de iniquidade, aquela pessoa não valia nada. Depois da morte vocês querem dizer que ele era um santo? Essas pessoas que matavam, que roubavam, que se prostituíam, aí eu dizia: eles não prestavam, morreram, eles não prestavam realmente. Então o Frei Damião não gostou disso, né? Porque essas almas, algumas não têm um pecado grave para ser lançado direto no inferno. Algumas vão para o purgatório. Na medida que as pessoas estão relembrando os pecados deles, ali vai impossibilitando ele entrar no céu. Então Frei Damião, ele me repreendeu por isso e disse que eu não era para falar nunca mais das almas. Aí eu disse a ele que estava certo. Então, no outro dia, quando eu me acordei, eu amanheci sem nenhuma dor nos pés. Hoje eu não tenho nem sinal de dores nos pés. Posso correr, posso fazer o que for. É andar quilômetros, que eu não sinto dores nenhuma nos pés. Então, eu quero dizer que Frei Damião é o santo dos milagres. Até após a morte, ele opera milagres. Então, eu peço a Deus, nesse momento, a intercessão de Frei Damião para curar aqueles que sentem algum problema de dores,
seja qual for a enfermidade, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é absoluto para curar através da intercessão de Frei Damião. Então vocês fiquem com Deus e com a bênção de Frei Damião. E por favor se inscreva no canal para que eu depois possa enviar mais áudios sobre Frei Damião, sobre as curas de Frei Damião. Tchau, tchau, fiquem com Deus.